Bem-vindo aos relatos assustadores. Primeiro relato: A criatura do Natal. Era véspera de Natal, e a pequena cidade estava envolta em uma serenidade festiva. As luzes cintilavam nas casas, e o aroma de pinheiro fresco pairava no ar. O menino, um garoto curioso de 10 anos, mal podia esperar para ver o que Papai Noel deixaria para ele debaixo da árvore. Naquela noite, enquanto todos estavam profundamente adormecidos, o menino foi despertado por um estranho barulho vindo da sala de estar. Em sua mente infantil, ele imaginou que era o próprio Papai Noel, ocupado deixando presentes para ele e sua família. Intrigado, o menino desceu silenciosamente as escadas, tentando não fazer barulho para não alertar o suposto bom velhinho. Ao alcançar o último degrau, seus olhos se arregalaram ao ver um rastro vermelho no chão. Intrigado e um pouco assustado, ele seguiu a trilha, ansioso para encontrar o verdadeiro Papai Noel. No entanto, à medida que avançava pela sala, o clima alegre de Natal foi rapidamente substituído por uma sensação de horror. A trilha vermelha não era de doces ou presentes, mas de algo muito mais sinistro. O menino começou a perceber que algo estava terrivelmente errado. De repente, uma sombra se moveu no canto da sala, e o menino congelou. Seus olhos se fixaram em uma criatura escura, envolta em sombras, com olhos brilhando em vermelho malévolo. Não era o Papai Noel que ele esperava, era algo muito pior. O coração de um menino acelerou, e ele soltou um grito agudo. Sem pensar duas vezes, ele correu de volta para o topo das escadas, esperando encontrar conforto nos braços de seus pais. No entanto, ao chegar ao quarto deles, ele ficou horrorizado ao encontrar a cama vazia. Seus pais haviam desaparecido. O pânico se instalou na mente de um menino enquanto ele tentava entender o que estava acontecendo. A criatura maligna estava agora subindo as escadas, lentamente, arrastando-se em sua direção. O menino estava sozinho, perdido em um pesadelo natalino. O menino, tremendo de medo, trancou-se no quarto dos pais, esperando que a criatura desistisse de persegui-lo. Do lado de fora, ouvia-se o som perturbador das batidas na porta, como se algo maligno estivesse ansioso para entrar. Sem saber o que fazer, ele começou a chorar, pedindo silenciosamente por ajuda. De repente, a porta se abriu. Mas para sua surpresa, a criatura não estava lá. Confuso e hesitante, o menino começou a sair do quarto devagar, olhando para os lados para se certificar de que estava seguro. Um estrondo ecoou atrás dele, fazendo-o virar-se abruptamente. Lá estava a criatura, envolta por uma aura vermelha sinistra, usando botas e exibindo uma expressão macabra. O menino, em pânico, começou a correr escada abaixo. No meio da fuga frenética, tropeçou e derrubou a árvore de Natal no chão, fazendo enfeites e luzes se espalharem em todas as direções. Ao chegar ao pé da árvore caída, o menino percebeu que a criatura estava se aproximando rapidamente. Uma voz ecoou no ar, uma voz que era estranhamente familiar. Eram seus pais. Bravos e decididos, eles estavam olhando para o menino com uma expressão séria. A aura vermelha ao redor da criatura começou a dissipar-se lentamente, revelando algo surpreendente. A figura sombria diminuiu no ar, e transformou em uma versão distorcida e sombria do próprio Papai Noel. Era como se a criatura estivesse usando um pequeno enfeite de Natal para se camuflar. Os pais de um menino, agora de pé ao lado da árvore derrubada, sorriram tranquilamente para ele. O menino, entre lágrimas e risos nervosos, abraçou seus pais. Ele contou a macabra história para seus pais, que imediatamente pegaram aquele enfeite e jogaram pela janela. O menino passou uma semana dormindo no quarto dos pais, e, felizmente, nunca mais ouviu nenhum barulho vindo da sala à noite. Segundo relato: O trabalho macabro.
O frio cortante da noite envolvia meu corpo enquanto eu me aproximava da casa remota. O convite para uma atuação de Papai Noel, dobrando meu pagamento habitual, havia me intrigado e, ao mesmo tempo, despertado uma sensação de inquietação. O endereço informado me levou até uma casa remota, longe de qualquer alma viva. A casa tinha um ar de abandonada e estava bem deteriorada, parecia que ninguém entrava naquele lugar por décadas. Ao chegar, liguei para o contratante, questionando se o local estava correto. Uma casa desgastada, com vidros quebrados e mato alto, era tudo o que meus olhos podiam discernir. Não havia iluminação à vista, e a solidão daquele lugar me fazia questionar a decisão de aceitar esse trabalho. O homem do outro lado da linha confirmou, explicando que a casa isolada era parte de uma surpresa de Natal para sua família. Ele desejava criar um suspense para seus entes queridos, transformando a decrépita residência em um cenário de mistério e surpresa. Faltavam apenas 5 minutos para meia-noite quando me preparei para entrar. A escuridão ao redor intensificava a atmosfera sinistra, e o silêncio era perturbador. Com um saco de presentes em mãos, entrei na casa como combinado, sem bater na porta. A escuridão interna era terrível, e o rangido do assoalho sob meus passos ecoava de maneira melancólica. A sensação de ser observado me envolvia enquanto eu avançava pela casa deserta. Atravessando corredores sombrios, notei que alguns dos vidros quebrados permitiam a entrada de fios de luz lunar. E, essa era a única luz que guiava meus passos pelos corredores escuros. Cheguei a me perguntar: será que realmente tem alguma alma viva aqui dentro? Ao alcançar o ponto designado para a surpresa, um arrepio percorreu minha espinha. O relógio anunciou a meia-noite. E foi nesse momento que as coisas tomaram um rumo inesperado. Um murmúrio distante reverberou pelas paredes, seguido por sussurros indistintos. As sombras se contorciam, ganhando vida própria, enquanto um ar gelado cortava o ambiente. Subitamente, luzes piscaram no que parecia ser uma sala adicional, revelando figuras vestidas de maneira estranha. Olhos fixos em mim, faces pálidas e distorcidas espreitavam de entre as sombras. Não eram crianças ansiosas por presentes, mas espectros de um passado desconhecido. Atordoado, olhei para a porta pela qual entrei, apenas para encontrá-la fechada, como se a casa tivesse ganhado vida própria, aprisionando-me em seu interior. A voz do contratante ressoou em minha mente, agora distorcida e sinistra, dizendo que a surpresa de Natal era para todos, inclusive para mim. O suspense que inicialmente deveria ser para a família se transformou em uma experiência perturbadora e arrepiante. O cenário natalino tornou-se uma armadilha, e eu, o Papai Noel involuntário, estava preso em um pesadelo que desafiava a lógica e a razão. Os olhares das figuras espectrais na sala continuavam a fixar-se em mim, como se suas órbitas oculares fossem portais para um passado sombrio. Cenas terríveis de séculos passados e torturas recentes ressoavam em minha mente, cada olhar contando uma história de horror indizível. Uma sinfonia de murmúrios ecoava, misturando-se com o ruído do vento que penetrava pelas frestas das janelas quebradas. De repente, a porta rangiu e se abriu. Um homem baixo, trajando um terno escuro e ostentando um olhar macabro, adentrou a sala com uma risada que cortava o ar. O contratante havia chegado. Espero que tenha gostado da surpresa. Estávamos precisando do Papai Noel para se juntar a nós na ceia de Natal. Disse ele com um sorriso cruel. O desespero apertou meu peito enquanto eu tentava processar o que estava acontecendo. A sala estava agora iluminada pela luz soturna que emanava da entrada, revelando detalhes assustadores daquele lugar. Figuras esqueléticas e sombrias decoravam as paredes, pinturas que pareciam congelar momentos de tormento e desespero. O contratante começou a rir alto. Um som que ecoava como uma gargalhada infernal.
cada risada parecia aumentar a intensidade das imagens macabras que os olhos dos espíritos contavam. Eu sentia a pressão em minha mente, uma tortura psicológica imposta por aqueles olhares sobrenaturais. Desesperado, tentei correr para dentro da casa na esperança de escapar da macabra ceia de Natal. Cada passo parecia pesado, como se estivesse sendo puxado por mãos invisíveis. Os espíritos, em vez de se moverem fisicamente, assombravam-me com suas histórias, forçando-me a reviver momentos de horror. A pressão em minha mente atingiu seu ápice, e, sem aviso, minha visão turvou-se, o chão pareceu se distorcer e, por fim, tudo desapareceu em escuridão. Quando recobrei a consciência, encontrei-me em uma sala iluminada apenas pela luz fraca da lua que entrava pelas janelas quebradas. O contratante estava de pé, observando-me com um olhar triunfante. "Espero que tenha apreciado a experiência", disse ele com um sorriso malicioso. "Você agora faz parte de nossa tradição, o Papai Noel que se juntou à nossa ceia de Natal." O riso sinistro ecoou mais uma vez enquanto eu tentava compreender a verdade por trás daquela estranha e aterradora noite de Natal. O contrato que eu aceitei tornou-se uma armadilha, uma experiência que me levaria a questionar não apenas a realidade, mas também a natureza do mal que residia naquela casa remota. As palavras do homem ressoaram em minha mente como um som inquietante. "Este é o primeiro Natal do resto de sua eternidade", ele disse, e um arrepio percorreu minha espinha. Enquanto ele me entregava o pagamento, ele detalhou minha nova obrigação de retornar a cada ano na noite de Natal para alegrar sua peculiar ceia. Eu olhei apreensivo para o homem, meu pensamento oscilando entre a tentação de correr e nunca mais voltar e a ansiedade de enfrentar as consequências de desafiar essa estranha obrigação. Antes que eu pudesse decidir, o homem olhou diretamente para mim e disse que a porta estava livre, mas advertiu que era melhor eu estar naquela casa na noite de Natal. Ele explicou que os espíritos estariam sujeitos ao bom e velho espírito natalino dentro dessa casa. Mas, era melhor não obrigar os espíritos a saírem e procurarem pelo bom velhinho. A jornada fora da casa pode fazer com que alguns dos espíritos tenham mais lembranças e se tornem um tanto quanto vingativos. Ele terminou dizendo que, não importa onde esteja, os espíritos irão saber aonde eu estava. Rindo mais uma vez, ele se afastou, desaparecendo nos corredores escuros da casa abandonada. Uma escuridão profunda envolveu o lugar, e as figuras sombrias que me atormentavam desapareceram. Agora, faltando apenas 2 dias para o Natal, a ansiedade cresce em mim. O medo de voltar para aquela casa remota compete com o receio das consequências de não cumprir minha nova e estranha obrigação. Os pensamentos conflitantes preenchem minha mente enquanto eu pondero sobre o que me aguarda nesta noite de Natal e nas que estão por vir. A incerteza paira no ar, e a linha entre o real e o sobrenatural parece ter se dissolvido completamente. Sinto-me preso em uma teia sombria de obrigações e temores, enquanto o início de uma nova e eterna jornada assombra meus pensamentos. O Natal, que costumava ser uma época de alegria e celebração, agora se tornou uma sombra macabra pairando sobre meu destino. Terceiro relato. O tenebroso presente de Natal. Era uma noite fria e silenciosa na pequena cidade. As luzes de Natal decoravam as casas, mas uma sombra pairava sobre o espírito festivo. Um mistério rondava a região, um mistério que começou com a chegada de um presente estranho e misterioso. Na véspera de Natal, todos naquela cidade receberam uma caixa embrulhada em papel vermelho cintilante. Dentro, um ornamento dourado com a inscrição "Para alegrar seu Natal". Não havia remetente, e ninguém sabia de onde vinha. No entanto, todos achavam que era um gesto amigável de um vizinho secreto. A cidade, normalmente unida pela magia do Natal, começou a se sentir tensa. As famílias começaram a notar que os ornamentos tinham peculiaridades, como desenhos sinistros quando observados de perto. A suspeita e o medo começaram a se espalhar como fumaça nas mentes dos habitantes.
Em uma noite escura, enquanto as luzes da cidade brilhavam, estranhos acontecimentos começaram a ocorrer. As árvores de Natal começaram a balançar misteriosamente, como se tivessem vida própria. Risadas distorcidas eram ouvidas ao longo das ruas vazias. Alguns afirmavam ter visto sombras se movendo nas bordas da visão. Uma moradora da cidade decidiu investigar. Intrigada pela atmosfera sombria, ela começou a procurar pistas sobre a origem dos ornamentos e os eventos estranhos que ocorriam. À medida que a noite avançava, sua busca levou a uma antiga loja de antiguidades no centro da cidade, conhecida por sua história assombrada. Dentro da loja, a moradora descobriu um velho livro empoeirado sobre tradições natalinas esquecidas. À medida que folheava as páginas, ela descobriu uma antiga lenda sobre um presente amaldiçoado, enviado por espíritos malignos para perturbar a alegria do Natal. Dizia-se que, uma vez abertos, esses presentes trariam infortúnios à cidade. Assustada, a moradora correu de volta para casa, mas a atmosfera naquela pequena cidade se tornará ainda mais sinistra. Árvores de Natal pareciam se contorcer em agonia, e as risadas distorcidas ficaram mais altas. Faltava apenas 1 hora para meia-noite, o momento em que a lenda afirmava que a maldição atingiria seu auge. No centro da cidade, a praça estava iluminada apenas pela luz trêmula das velas. Os postes de luz das ruas assombrosamente ficaram desligadas, algumas lâmpadas chegaram a estourar. Os ornamentos começaram a tremer e emitir uma luz avermelhada. A risada distorcida ecoou por todo o lugar quando as sombras se materializaram, assumindo formas assustadoras. A moradora, desesperada, tentou avisar os moradores, mas parecia tarde demais. A maldição estava se desenrolando diante de seus olhos. O Natal, que deveria ser uma época de alegria, tornou-se uma noite de pesadelo. Com o relógio marcando a meia-noite, uma aura sombria envolveu a pequena cidade. A cidade ficou em silêncio, mergulhada em uma escuridão sinistra. E assim, a lenda esquecida se manifestou, lançando uma sombra sobre o Natal, transformando a celebração em uma noite que seria lembrada por gerações. A moradora, apesar do terror que se desenrolava diante dela, sentiu uma urgência em descobrir uma maneira de repelir as sombras nefastas que agora se contorciam pelos cantos da cidade. As pessoas fugiam, buscando refúgio desesperadamente em suas casas e igrejas, enquanto as sombras caçavam os moradores pelas ruas, ocultando-se nas profundezas da escuridão. Com o livro antigo nas mãos, a moradora folheou freneticamente em busca de uma solução. Ela encontrou um capítulo dedicado à maldição das sombras, indicando que a única maneira de quebrar o encanto era reunir os moradores no centro da cidade durante a meia-noite de Natal e realizar um ritual antigo de purificação. Decidida a salvar sua cidade, a moradora correu pelas ruas vazias, batendo de porta em porta, convocando os moradores para o centro da praça. A resistência inicial cedeu diante da seriedade em seus olhos e do desespero compartilhado por todos. Os moradores se reuniram na praça central e se dividiram em grupos para realizar algumas tarefas. Alguns moradores foram cortar pequenos pinheiros, enquanto outros reuniam velas e desenhavam uma grande estrela próximo à grande árvore no centro da cidade. 5 pinheiros foram dispostos estrategicamente, formando uma estrela perfeita quando observados de cima. No ápice de cada pinheiro, a moradora colocava uma estrela, e o ritual começava. Ela acendeu as velas que envolviam os pinheiros, uma chama que dançava ao ritmo do vento noturno. À medida que as chamas crepitavam, os moradores começaram a recitar as palavras do antigo ritual, uma melodia de esperança e resistência contra as sombras que ainda rondavam. Os símbolos traçados nos pinheiros começaram a brilhar suavemente, emitindo uma luz que se misturava à chama das velas. O centro da praça tornou-se um santuário de esperança, onde a antiga árvore de Natal da cidade também resplandecia com uma luz restaurada. À medida que a cerimônia avançava, as almas atormentadas pela maldição eram invocadas para as estrelas no topo dos pinheiros. Uma energia celestial se desprendia,
selando as almas nos símbolos gravados nas estrelas. Os rostos dos moradores expressavam uma mistura de temor e esperança, pois eles testemunhavam a transformação da escuridão em luz. No ápice do ritual, uma onda de energia positiva varreu a praça, dissipando as sombras remanescentes. As estrelas nos pinheiros brilharam intensamente antes de se acalmarem, indicando que a maldição estava finalmente sendo quebrada. Os moradores, agora libertos do terror que assolava a cidade, trocaram olhares de gratidão e alívio. A árvore de Natal, iluminada pela verdadeira essência natalina, tornou-se um símbolo de renovação e esperança para a pequena cidade. À medida que a noite avançava, a cidade começou a se recuperar do pesadelo. O Natal, que começara sob a sombra de uma maldição, agora renascia com um brilho renovado. A união dos moradores e a coragem da moradora se tornaram lendas na pequena cidade. Os moradores decidiram enterrar os pinheiros no fundo de um poço com 7 metros de profundidade. Aos poucos, um a um foram sendo jogados com as estrelas negras em seu topo. Porém, um pinheiro ficou com a antiga cor dourada. A cidade decidiu ignorar, pensando que poderia ser um efeito do ritual somente. O próximo Natal é aguardado com esperança para festejar a queda da maldição. Mas ao mesmo tempo, alguns moradores ainda temem que a chegada do Natal possa atrair a criatura que não foi selada em sua estrela. Talvez ainda esteja aguardando uma nova chance para espalhar o caos e o mal na escuridão da noite. Obrigado por assistir. Contamos com seu apoio. Se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. Até o próximo vídeo.